Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23 diz: Vós, mulheres, sujeitai a vosso marido, assim como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Estamos começando mais um momento acordando com a palavra de Deus. Desperta tu que dormes do teu sono espiritual. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está muito perto de voltar. Sou o evangelista Ednei Marinho e a palavra de Deus hoje para a nossa vida é voltada para a família e para o casamento. Muitas mulheres, quando leem estes conselhos de Paulo, julgam que a Bíblia é um livro ultrapassado, escrito talvez para outro tempo, para outras pessoas e outra cultura, pois a ideia de submissão ao marido é maluca e inaceitável em nossos dias. O que é que Paulo estava ensinando ao ordenar que as mulheres fossem submissas aos seus maridos? Esse princípio é válido ainda hoje? Ao estudarmos as palavras de Paulo, devemos nos lembrar que ele estava escrevendo para pessoas cristãs que conheciam bem os ensinamentos de Jesus, o qual em várias ocasiões condenou a ideia de superioridade e autoridade de um sobre o outro. A submissão da qual ele está falando não tem nada a ver com a autoridade, e sim com a liderança. Submissão de maneira nenhuma implica em inferioridade, muito menos em obediência severa, mas sim na aceitação voluntária do tipo que só pode ocorrer entre iguais, reconhecendo que o esposo foi qualificado pelo Criador para ser o cabeça da família. É o que diz lá em Gênesis capítulo 3, verso 16. O versículo 22 tem que ser entendido à luz da Bíblia, do versículo 25, que revela que a autoridade concedida ao marido implica em responsabilidades e deveres muito superiores aos direitos que lhes são concedidos. Não haveria problema algum para uma mulher que se submete ao marido que a amasse tanto quanto Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aceitar a liderança de um marido que ame tanto a esposa assim, que esteja mesmo a disposto a morrer por ela, não é nada complicado. Na verdade, é uma alegria e uma bênção. Aqueles maridos no qual são ignorantes e tratam a esposa com falta de educação, com falta de amor e ainda requer submissão, o apóstolo Paulo está aqui mostrando deveres múltiplos, tanto ao esposo, amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, como também a esposa ser submissa ao esposo, ou seja, aceitar essa liderança e estar na mesma missão juntos uns aos outros. Quando o apóstolo Paulo ele estava dizendo isso, é que hoje não é nada complicado. As pessoas às vezes é que complicam tudo isso no qual a Bíblia está falando. A Bíblia está simplesmente ensinando o caminho no qual nós devemos trilhar. E a mulher que aceita a liderança do marido que ame tanto ela assim, que esteja disposto a morrer por ela, será com imenso prazer e com imensa alegria. Na verdade, isto é uma bênção. E esse tipo de marido que o apóstolo Paulo recomenda para a submissão. O maior desafio não está em a mulher se submeter ao marido que a ame tanto a ponto de morrer por ela, mas sim em encontrar um homem que seja capaz disso. Onde houver esse tipo de amor, não surgirão conflitos. Não deverá surgir conflitos a respeito de quem deve ser o chefe da casa. A submissão será natural e prazerosa, e o amor será correspondido com certeza. E no capítulo seguinte, nós vemos um outro conselho do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Vós, filho, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honre a teu pai e a tua mãe, que é o princípio, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Infelizmente, tem muitos filhos, muitos jovens, que estão partindo tão cedo desta terra, porque não estão cumprindo este mandamento, porque Deus diz, honre ao vosso pai e à vossa mãe, para que te vá bem sobre a terra. Este é o primeiro mandamento com promessa.
Colossenses capítulo 3, verso 21 também diz: Vós, pais, não irriteis já vossos filhos, para que não perca o ânimo. É uma obrigação solene dos pais dar a instrução e a disciplina que diz para a formação cristã. Os pais devem ser exemplo de vida e conduta cristã e se importar mais com a salvação dos filhos do que com o seu emprego, do que com a sua profissão, do que com o seu trabalho na igreja ou alguma posição social. Segundo a palavra de Deus que foi revelada a Paulo, bem como as instruções de Deus em muitos outros trechos do Antigo Testamento, é responsabilidade dos pais dar aos filhos cristãos que o prepare para uma vida do agrado do Senhor. É a família e não a igreja ou a escola dominical que tem a responsabilidade do ensino bíblico e espiritual dos filhos. A igreja e a escola dominical apenas ajudam os pais, o ensino dos filhos. A essência da educação cristã nos filhos consiste nisso. O pai voltar-se para o coração dos filhos, a fim de levar o coração dos filhos ao coração do Salvador. Na criação dos filhos, os pais não devem ter favoritismo, devem ajudar também, corrigir e castigar somente com aquelas faltas intencionais. É dedicar sua vida aos filhos com amor compassivo, bondade, humildade, mansidão e paciência. Segue aqui então alguns passos no qual nós devemos fazer para ensinar os nossos filhos a ter uma vida voltada para Cristo. Dediquem seus filhos a Deus no começo da vida deles. Ensine os seus filhos a temer o Senhor e desviar-se do mal, a amar a justiça e odiar a iniquidade. Ensine os seus filhos a obedecer aos pais mediante a disciplina bíblica com amor. Protejam os seus filhos da influência pecaminosa, sabendo que Satanás procura destruir espiritualmente mediante a atração para o mundo e através de companheiros imorais. Faça saber aos seus filhos que Deus está sempre observando e avaliando aquilo que fazem, aquilo que pensam e aquilo também que dizem. Levem os seus filhos bem cedo a vida na fé pessoal em Cristo, ao arrependimento e ao batismo nas águas. Habituem seus filhos numa igreja espiritual, onde se fala verdadeiramente a palavra de Deus e se mantém os padrões de retidão, e o Espírito Santo então se manifeste. Motivem seus filhos a permanecerem separados do mundo e a testemunhar e trabalhar para Deus. Instruam-nos sobre a importância do batismo. Ensine aos seus filhos que Deus os ama e tem o propósito específico para a vida deles. Instrua os seus filhos diariamente nas Sagradas Escrituras, na conversão e no culto doméstico, ou seja, no culto do lar. Mediante o exemplo e conselhos, encoraje seus filhos a ter uma vida de oração. Previna seus filhos sobre suportar perseguições por amor à justiça. Eles devem saber que todo aquele que querem viver com Cristo padecerão perseguições. Neste mundo, todos aqueles que decidem viver uma vida voltada para o Senhor são rejeitados pela sociedade. Mas isso é normal, mas importa agradar a Deus do que agradar ao mundo. Leve os seus filhos diante de Deus em intercessão constante e fervorosa. Não deixe de orar pela sua família. Tenham tanto amor e desejo pelos seus filhos, que estejam dispostos a consumir as suas vidas como sacrifício ao Senhor, para que aprofundem na fé e se cumpra nas suas vidas a vontade do Senhor. Deseja ardentemente instruir os teus filhos na presença do Senhor e a entregar a tua família para Deus todos os dias, continuamente, porque primeiramente, antes de pertencer a você, os seus filhos, a sua esposa e até mesmo a sua vida já pertencia a Cristo, veio diretamente de Deus. Você é apenas um instrumento agora para cuidar e zelar. Então que nós venhamos a zelar com amor, a cuidar diante da presença de Deus, não ensinando coisas erradas, não deixando para que o mundo faça a vontade dele na vida dos nossos filhos, mas sim que o nosso Deus Todo-Poderoso venha fazer o manifesto dele, a vontade dele na nossa família, na nossa casa, em todo o nosso ser. Eu quero pedir a Deus neste momento que Ele esteja abençoando você e toda a tua casa, toda a tua família. Que onde você estiver, você possa então estar sendo um instrumento de Deus, para assim então fazer a vontade de Deus, a obra do Senhor, na tua família,
na tua casa, onde você estiver no teu trabalho, na escola, em qualquer situação, nós venhamos entender que há um Deus Todo-Poderoso, no qual nos ama e está disposto a nos ajudar continuamente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e saiba que os problemas no qual você tem enfrentado, talvez na família, no casamento, com os filhos, são apenas no qual Deus está te dando a oportunidade que você venha enfrentar esta ocasião e atrair a atenção de Deus, porque simplesmente é somente Deus que pode resolver toda a situação. Não deixe Deus sair do meio da tua casa, não deixe Deus sair de dentro da tua família, e você então poderá dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, e que neste fim de ano você venha entender a essência do Natal, que é a presença de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada unicamente e exclusivamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não pode aceitar o que disseram, não vai se concretizar. Apenas a vontade do Senhor vai se cumprir na sua casa. Teus filhos no Egito não morrerão. No teu casamento Deus traz restituição. A partir de agora profetizo, as coisas mudarão. Profetizo vida, profetizo alegria, profetizo a comunhão na tua casa, na tua família. Profetizo libertação, profetizo a restauração, profetizo chegou o dia, Deus vai te levantar desse chão. Não desista da sua família, ela é um projeto de Deus. Não permita que a tempestade leve embora os sonhos que Deus te deu. Não desista da sua casa, o mal Deus já repreendeu. Tome posse dessa palavra, você e sua casa servirão a Deus. Profetizo, o teu filho vai voltar. Profetizo, que o teu marido Deus vai transformar. Profetizo, que o teu celeiro se encherá. Profetizo.